Muito bem, estamos de volta na nossa parte 3 e vamos dar sequência à resolução de questões? Vamos lá. Tema que envolve bens jurídicos e domicílio para a gente arrematar o conteúdo. Olha só, questão de número 16. Unesp 2018, ela vai nos dizer o seguinte: o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência, com ânimo definitivo. Sobre o assunto, e aí vem a questão 16 e diz: assinale a correta. O domicílio do preso é o lugar onde foi julgada a ação penal. Falso, o domicílio do preso é onde ele cumpre a pena. Lembra disso? Mais uma vez, uma questão que me coloca dentro do artigo 76 e apenas dele. B de bola. O domicílio do servidor público é o lugar em que ele exerce permanentemente as suas funções. Verdade, o gabarito tem o mesmo fundamento jurídico. O domicílio do incapaz é o local onde ele for encontrado. Falso, o mesmo fundamento jurídico. O do incapaz é do seu representante legal. D. Se a pessoa natural não tiver residência habitual, ter-se-á por domicílio seu a última residência registrada em seu nome. Isso é falso, nós estudamos o tema do domicílio eventual e nós vimos que o domicílio da pessoa que não tem residência é o lugar onde ela for encontrada, não é? Artigo 73 do Código Civil é o fundamento. Letra E. Se a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio apenas o lugar onde a profissão é exercida. Falso, qualquer um desses lugares, dessas residências, será considerada domicílio. E o artigo é o 71 do Código Civil. Então, a gente verifica que a sua prova realmente lhe pergunta dentro da legalidade, nos termos estritos da legislação. Vamos agora avançar e vamos agora para um tema novo. Vamos falar um pouco de fato, ato e negócio jurídico. O tema de direito civil é enorme, né? E eu tenho 5 encontros, então eu tenho que fazer mágica aqui para tentar, na medida do possível, colocar para dentro a maior quantidade possível de direito civil em teoria e em questões. Para você. Isso é feito para você, com a qualidade necessária. Então, a gente que viu domicílio e bens públicos, agora a gente vai estudar fatos jurídicos, tá? Fato jurídico. Do artigo 104 do Código Civil Brasileiro, 104 até, do artigo 104 até o artigo 200, não, até o artigo 188. Fato jurídico é do 104 até o 188. 189 já é prescrição, e aí a gente já vai acabando a parte geral. Então, do 104 ao 188, fato jurídico, tá? E o que é um fato jurídico? Fato jurídico é tudo aquilo que é importante para o direito. E existem eventos que não são relevantes para o direito e existem eventos que são relevantes para o direito. Um beijo não é a priori relevante para o direito. É um fato que não é jurídico. Já a morte de alguém é um fato jurídico, porque é relevante para o direito. Fato jurídico é todo o acontecimento que é jurisdicizado, que é considerado relevante para o direito por criar, modificar, conservar ou extinguir relações jurídicas. Fato jurídico é todo o acontecimento que cria, modifica, conserva ou extingue relações jurídicas, tá? E eu vou começar o bate-papo do fato jurídico colocando para você um fluxozinho aí para você entender como é que a coisa funciona, né? Os fatos jurídicos, eles podem ser divididos em fatos jurídicos naturais ou fatos jurídicos humanos. Vamos começar falando um pouquinho dos fatos jurídicos naturais. Fato jurídico natural é aquele que não depende da vontade humana para acontecer, como a morte, o nascimento, a maioridade. Esses fatos naturais, que não dependem da vontade humana para acontecer, podem ser ordinários, cotidianos,
ou podem ser extraordinários, o fortuito, né? Um maremoto, um terremoto, um tsunami. Em, em estatística, a sua banca não costuma perguntar sobre eles. Em estatística, a sua banca costuma perguntar sobre os fatos jurídicos humanos lícitos. Perceba, eu tenho fato jurídico humano ilícito? Tenho. Basta que você visite o 186, ato ilícito subjetivo, e o 187, abuso do direito. São atos ilícitos. Mas a sua banca, ela vai concentrar-se aqui. E o seu nível de prova, ele vai lhe colocar dentro apenas desses dois tipos, ato e negócio. Você, portanto, precisa ser capaz de diferenciar um ato jurídico de um negócio jurídico. Ato jurídico é todo o evento cujos efeitos já estão prefixados na norma, de modo que você não tem autorregramento sobre as consequências do ato que você praticou. Você simplesmente não tem. Não tem. Os efeitos já estão pré-estabelecidos. Exemplo, você vai tomar posse no seu concurso aí do tribunal de cartório, né? TJ. Você vai tomar posse. Todas as consequências decorrentes disso estão prefixadas na lei. Então, a posse será um ato jurídico em sentido estrito. O que é que diferencia o ato do negócio? É que no negócio você tem autodeterminação. No negócio você tem, digamos assim, a possibilidade de desenhar, construir os efeitos que você pretende ter. Exemplo de negócio jurídico, um contrato atípico de personal trainer. Você disciplina os efeitos dele. Você vai disciplinar se você quer que a atividade física seja feita numa academia, ou no seu prédio, ou na área externa, quantas vezes por semana, quanto vai pagar. Tudo isso é autodeterminação, né? Tudo isso é autodeterminação. Bom, o que é que pode ser perguntado na sua prova? A primeira coisa é a diferença entre ato e negócio jurídico. Você viu. A primeira coisa é a diferença entre ato e negócio jurídico. A segunda coisa, que pode ser objeto da sua prova, gira em torno do tema das nulidades dos negócios jurídicos. Você precisa ser capaz de identificar se um determinado evento é nulo ou se um determinado evento é anulável. Você precisa ter essa, digamos assim, capacidade. E, para tanto, eu vou lhe dar aqui um artigo de lei, eu vou colocar aqui um artigo de lei, que vai ser o nosso ponto de partida, que é o 171. Para você diagnosticar bem se um ato é nulo ou anulável, utilize como critério, como ponto de partida, o artigo 171 do Código Civil Brasileiro, que vai dizer: além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável. Então, ele vai trabalhar com uma situação de anulabilidade, né? É anulável o negócio jurídico. E aí ele traz duas situações apenas: por incapacidade relativa ou por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Então, se o ato ou negócio é praticado por relativamente incapaz, ou se você identifica erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, qualquer outra situação que não esteja enquadrada aqui, será a situação de, vamos assim dizer, incapacidade, será a situação, vamos assim dizer, de nulidade absoluta, tá? Será situação de nulidade absoluta. Então, esse é um macete, essa é uma dica que você pode utilizar. Para além disso, eu lhe recomendaria a leitura dos artigos 166
e 166, 166 e 167 do código. Ele vai ajudar você. Bom, ao lado disso, eu quero lhe chamar a atenção também para o tema da interpretação dos negócios jurídicos, tá? Olha só, 166 é nulo negócio jurídico quando celebrado por absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminado seu objeto, o motivo determinante for ilícito, não revestir de forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade. É nulo negócio jurídico simulado. Foi aquilo que eu estava lhe falando a título de macete, né? Ou você aplica o 171 e você tem as hipóteses de nulidade relativa e entende que o resto é nulidade absoluta, ou você, além de estudar o 171, você também estuda o 166 e o 167. E aí você forma a capacidade de diagnosticar se o ato é nulo ou se o ato é anulável, por conta dessa trinca dos artigos 166 e 167 do Código Civil. Bom, um outro tema que me parece importante apresentar aqui para você, e esse tema é um mundo fato jurídico, né? A gente tenta aqui fazer recortes e apresentar temas específicos. Um outro tema importante é o 104, tá? Do Código Civil, ainda dentro do bate-papo da validade. O 104 do Código Civil diz: a validade do negócio jurídico requer agente capaz. Então, se o agente for incapaz, será nulo ou anulável. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Se não tiver isso, o ato é nulo. Forma prescrita ou não defesa em lei. Se não tiver isso, o ato é nulo. Mas atenção, a incapacidade relativa de uma das partes, ela não pode ser invocada pela outra, tá? Ninguém pode, o adulto não, o capaz não pode se beneficiar dessa torpeza. Assim como a impossibilidade inicial do objeto não vai invalidar o negócio jurídico se for uma impossibilidade relativa, ou seja, se no momento da sua celebração for possível o objeto. Hoje o objeto não era possível, mas agora será, no momento do pagamento, no momento do vencimento. Então, isso não vai invalidar, é o que diz o artigo 106 do Código Civil. Então, o tema da validade do negócio jurídico lhe coloca dentro desses artigos que eu acabei de transcrever para você, tá? 171, 166, 167, 104 a 106. 104 a 106 do Código Civil. Quero também lhe falar sobre a forma dos atos jurídicos. Você que viu aí o conceito de fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito, você que viu a diferença entre ato e negócio. No ato, os efeitos estão pré-determinados. No negócio, você tem autodeterminação sobre os efeitos. Então, você que sabe o conceito de ato jurídico, de negócio jurídico, você que sabe o que é um fato jurídico, você que é capaz de diagnosticar se esse ato é nulo ou se esse ato é anulável, vem agora desenvolver um pouco mais o assunto no tema da forma dos negócios jurídicos. Então, a gente viu conceito, invalidade e forma. É o que a gente está estudando, só para organizar as suas ideias. E dentro do tema da forma, a gente tem uma regra geral, que é a forma livre. Em regra, os negócios se submetem à forma livre. Os negócios se submetem à forma livre. Quem diz isso é o artigo 107 do nosso Código Civil. A validade da declaração da vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. O artigo 107, o artigo 107 do Código Civil lhe afirma que a regra é a forma livre. Trabalha essa ideia com você. A regra é a forma livre. Então, uma compra e venda não exige forma específica, não exige contrato escrito. Eu vou numa lanchonete, pergunto quanto é que custa, o sujeito me diz o preço, eu pago o preço, recebo o sanduíche, sigo minha vida, forma livre. Em regra, os negócios se submetem à forma livre. Artigo 107, tá? Mas existem hipóteses em que a forma é expressa. Existem situações em que há solenidade na forma. Eu vou lhe dar duas exceções nas quais a forma é exigida. Vou lhe dar duas exceções. E essas duas exceções estão no artigo 108 e 109 do Código Civil. Vamos nela? Vamos lá? Primeira exceção
em que a forma é exigida. Anote a primeira exceção. Negócios imobiliários superiores a 30 salários. Negócios imobiliários superiores a 30 salários. Anotou? Negócios imobiliários superiores a 30 salários é um exemplo de forma expressa. Olha aqui o 108. Salvo dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem. A escritura pública, hein, é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a modificação ou a renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no país. Logo, se você tem um negócio jurídico que é imobiliário, você precisará de uma forma por escritura pública. Não tem outro caminho. Você precisará de escritura pública, não há outra saída. Essa é a primeira exceção. Sob pena de nulidade absoluta daquele negócio que desrespeitou forma prescrita em lei. Segunda exceção, artigo 109, é a chamada cláusula de não valer. Olha aí o 109. Cláusula de não valer. No negócio jurídico celebrado com cláusula de não valer, sem instrumento público, este instrumento público é da substância do ato. Então, você tem aí a famosa cláusula de não valer. Fique atento a isso, tá? Ainda em sede de exposição teórica, eu quero trabalhar com você o quarto assunto do fato jurídico. E o quarto assunto é interpretação dos negócios jurídicos. Então, você viu o conceito de fato jurídico, você viu a distinção entre ato e negócio, você viu as invalidades do negócio jurídico e você viu a forma dos negócios jurídicos. E agora é o quinto tema, interpretação dos negócios jurídicos. Anote, interpretação dos negócios jurídicos. E coloque abaixo da sua anotação, regra de ouro. Qual é a regra de ouro na interpretação? E por que eu vou chamar isso de regra de ouro? Porque se aplica a qualquer negócio jurídico. A regra de ouro está aqui, no 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Essa é uma regra de ouro. Regra de ouro, porque se aplica a todo e qualquer negócio jurídico. Regra de ouro por isso, por se aplicar a todo e qualquer negócio jurídico. Tá bom? Bom, mas ao lado dessa regra de ouro, existem regras acessórias combinantes. Acessórias porque não vão se aplicar a todos os negócios. E combinantes porque vão combinar com a regra de ouro. A primeira regra acessória combinante, anote aí, é a regra da reserva mental. O que é a reserva mental? É quando eu penso uma coisa e exteriorizo outra. Reserva mental é isso. Eu penso uma coisa e eu exteriorizo outra. Imagine, por exemplo, que eu não quero casar com uma determinada pessoa. Estou em mesa de altar, perante a autoridade celebrante que me pergunta, quer casar com ela? Eu não quero, mas eu digo sim. E aí? O que é que vale? E existe uma regra acessória combinante para isso. E essa regra é a regra da reserva mental. Reserva mental. Ela está contida no artigo 110. E o que é que diz o artigo 110? Que essa manifestação de vontade subsiste. Ainda que o seu autor haja feito a reserva mental, essa manifestação subsiste. O que importa, portanto, é a exteriorização da vontade. Salvo se dela o destinatário tinha conhecimento, porque aí seria uma simulação, né? Então, essa é uma regra de ouro, essa é uma regra acessória da reserva mental, importante apenas para os casos de reserva mental. Uma segunda regra acessória importante, diz respeito ao silêncio circunstanciado. Essa é a segunda regra acessória combinante importante. Anote, ao lado da reserva mental, você já anotou, anote. Silêncio circunstanciado. Quem cala consente? O que é que você acha? Olha o que diz a lei. A lei diz que depende. A lei diz que o silêncio
importa a anuência quando as circunstâncias e os usos os autorizarem e não for necessária a declaração da vontade expressa. Portanto, o silêncio pode importar em anuência, assim como o silêncio pode não importar em anuência. Logo, no Brasil, quem cala não consente necessariamente. É possível que quem cale consente, como é possível que quem cale não consente. Depende do caso concreto, porque há uma regra acessória combinante de interpretação dos negócios jurídicos. E qual é essa regra? Silêncio circunstanciado. Se ligue. Vamos para uma terceira regra. Letra C, talvez, né? A terceira regra acessória combinante, que vai combinar com a regra de ouro do artigo 113 do Código Civil. A terceira regra acessória combinante está aqui no 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem. Eu atento mais à intenção e menos ao sentido literal da linguagem. Essa é uma regra também acessória. Imagine que um restaurante coloque uma placa e diga: é proibida a entrada de cachorro. Ora, será que pode entrar gato, papagaio? Nas declarações de vontade, se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Então, é possível que se entenda que a intenção era impedir a entrada de animais e não apenas de cachorro. Faz sentido? Nesse caso, você tem aí, vamos assim dizer, você tem aí uma hipótese envolvendo uma regra acessória combinante, a letra C. E qual é o nome dessa regra? Se deve atentar mais à vontade e menos ao sentido literal. Então, é a regra da declaração da vontade. Regra acessória combinante da declaração da vontade. Mais a sua intenção e menos ao seu sentido literal. Última regra acessória combinante. Estamos agora no artigo 114 do Código Civil. Última regra acessória combinante. Negócios benéficos e renúncia. Há uma regra acessória combinante própria para negócios jurídicos benéficos e para a renúncia. E essa regra está no artigo 114. Os negócios benéficos e a renúncia são interpretados estritamente. Eu devo interpretar os negócios jurídicos benéficos e os negócios jurídicos de renúncia de maneira restrita. E por quê? Por que isso? Porque são negócios que diminuem o patrimônio jurídico da pessoa humana. E por diminuírem o patrimônio jurídico da pessoa humana, exigem que sejam interpretados de maneira restrita, tá? Vamos verificar agora, na hora da prova, como essas questões se manifestam. Questão 17 da VUNESP, 2019, uma questão relativamente recente, vamos assim dizer, e que vai nos dizer o seguinte: de acordo com o Código Civil, sobre o negócio jurídico é correto afirmar. Letra A. A incapacidade relativa de uma das partes pode ser invocada pela outra em benefício próprio. A gente viu agora há pouco que não. Se a memória não me falha, era o artigo 105 do Código Civil Brasileiro, tá? 105. E é com base nesse artigo que você diz: o capaz não pode se beneficiar da própria torpeza, portanto é falsa essa hipótese. B de bola. A impossibilidade relativa inicial do objeto o invalida. A gente viu que isso também era falso, né? Eu li para você, eu lhe mostrei o texto de lei. Eu lhe mostrei o artigo 106 do Código Civil. Olha como cai na prova, gente. Olha como cai na prova. A impossibilidade inicial não invalida. É o artigo 106 do Código Civil. Avante. C de casa. A validade da declaração da vontade depende de forma especial, mesmo na ausência de previsão legal. Falso, a gente viu o princípio da liberdade das formas como regra geral. A gente acabou de ler o artigo 107. Eu mostrei para você o texto legal do artigo 107. Isso é falso. D de dado. Nas declarações de vontade se atenderá mais ao sentido literal
do que a intenção nelas consubstanciada. Falso também, a gente viu uma regra acessória combinante, que foi a regra do artigo 112, segundo a qual se considera mais a vontade e menos ao sentido literal. Proibida a entrada de cachorro, lembra o exemplo que eu dei? Letra E. Os benefícios, os atos benéficos, os benéficos e a renúncia serão interpretados estritamente. Isso é verdade, o gabarito é a letra E de escola e o fundamento jurídico, coloque aí, artigo 114 do Código Civil. Uma questão que passeou aí pelo tema das validades, pelo tema da forma e pelo tema da interpretação dos negócios jurídicos. Vamos avançar para a questão de número 18. Caio, maior de idade e capaz, juntamente com seu sobrinho Melvio, relativamente capaz, receberam em comodato, empréstimo, tá? Comodato é empréstimo, um cavalo de propriedade de Tício. Melvio se declarou maior de idade quando da assinatura do contrato, mas não é emancipado e não houve qualquer assistência de seus pais. Durante um dia de tempestade, o cavalo objeto do comodato estava juntamente com outros cavalos no pasto da fazenda de Caio e Melvio, de propriedade destes, que começaram a retirar os cavalos do pasto, começando pelos cavalos de sua propriedade, aquela história, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é ilegal, tá? A primeira coisa a ser feito era proteger o objeto do comodato, que ele tem preferência na proteção, porque é um objeto gratuito, tá? Entretanto, antes de retirarem um cavalo objeto do comodato, este foi morto por um raio. Vamos lá. Tendo em vista a situação hipotética narrada, é possível afirmar que, letra A, o contrato é anulável, mas somente Caio pode ser condenado a indenizar Tício por até metade do valor das perdas e danos. Repara só. Perdão. O contrato não é anulável. O contrato é válido e eficaz. Mas Roberto, ele foi celebrado por um relativamente incapaz. Como é que ele é válido e eficaz? Se ele foi celebrado por um relativamente incapaz. Perceba, a questão diz que o relativamente incapaz omitiu a idade, né? Confere? Olha o que diz o artigo 180 do Código Civil. O incapaz que omite a sua idade não pode se beneficiar dessa torpeza. Artigo 180. Por outro lado, a responsabilidade não seria pela metade, a responsabilidade seria integral. Então, você tem dois equívocos, mas bastava entender um pouco de fato jurídico para você gabaritar. B de bola, o contrato é válido e eficaz, podendo Melvio demandar Caio por até metade do valor e Melvio pela outra metade. Não, essa questão da metade aqui, que é um tema mais de responsabilidade civil até, né, convenhamos, está errada. C de casa, não há o dever de indenizar Tício, falso, existe o dever de indenização, porque eles deviam primeiro, em primeiro lugar, proteger o cavalo de Tício, proteger o comodato. Então, vamos lá, né? Continuando aqui na reflexão. D de dado. O contrato é válido e eficaz. Perfeito. Podendo Tício demandar de Caio ou Melvio, isolado ou conjuntamente, pela totalidade do valor decorrente da morte do cavalo. Perfeito. Letra E. O contrato é anulável. Não é anulável. Artigo 180 do Código Civil. Dá tempo de mais uma? Então, vamos aqui tentar fazer mais uma, né? No que diz respeito às disposições gerais do negócio jurídico, é correto afirmar que, letra A renúncia do negócio jurídico interpreta-se estritamente. Verdade. Artigo 114 do Código, tema de interpretação, tá vendo? B de bola. Os negócios jurídicos benéficos interpretam-se amplamente. Falso, o mesmo artigo de lei. O mesmo 114, né? C de casa. Quando as circunstâncias ou usos o autorizarem e não for
necessária declaração de vontade expressa, o silêncio importa em anuência. E aí? Isso é verdade ou isso é falso? Isso é falso, você viu. O artigo 111. Confere? Dá uma lida lá nele. Quem cala não consente necessariamente. Em regra, o silêncio pode importar, não importa necessariamente. Letra D de dado. Em regra, a validade da declaração da vontade depende de forma especial. Falso, em regra, não depende. Artigo 107 do Código Civil. É de escola. Em regra, a capacidade relativa de uma das partes deve ser invocada pela outra em benefício próprio, sob pena de prescrição. A gente já viu isso. Artigo 105 do Código Civil. Em regra, não pode. Em regra, não se deve invocar. Vamos para mais uma, dá tempo. Vamos lá. Questão 20. Assinale a alternativa correta. Juiz de direito, uma questão mais difícil, hein? Uma questão mais difícil. Letra A. Anulado o negócio jurídico realizado em fraude contra credores, a vantagem será revestida em favor do autor da ação pauliana. Não, você volta ao status quo. A vantagem não é revestida em favor do autor da ação. Você apenas volta ao status quo ante. Artigos 158 e seguintes do Código Civil. B de bola. É anulável o negócio jurídico quando o seu motivo determinante comum às partes for ilícito. Falso. Nesse caso, é nulo. Eu já lhe dei aqui o artigo 166 e pedi para você dar uma olhadinha nele depois, passear pelo artigo 166. C de casa. É absolutamente nula a obrigação excessivamente onerosa assumida por alguém que necessita salvar-se de grave dano conhecido pela outra parte. Falso. Isso é estado de perigo. Artigo 156. E a consequência do estado de perigo é a nulidade relativa. Artigo 171, inciso 2. Então, não é absolutamente nula de forma alguma. Avante. É válido o negócio jurídico de compra e venda de imóvel de valor superior a 30 salários mínimos vigente, com pacto de alienação fiduciária em garantia, por meio de instrumento particular. Grande pegadinha aqui. Verdade. E por que é verdade? Porque tem uma lei especial. Essa foi a questão mais difícil do seu dia. Lei da alienação fiduciária, tá bom? Então, o que tornou a letra D válida foi o pacto de alienação fiduciária. Há uma lei especial a esse respeito, tá? Próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho de prescrição e da decadência, do passar do tempo, né? E eu fiz de propósito, coloquei questões fáceis e aí no finalzinho uma porrada para você dar um aprofundamento. Mas fica tranquilo que foi uma questão de juiz substituto, uma questão de intensidade maior. Confere? Já já a gente volta, descansado, para tratar da prescrição e decadência. Rapidinho, espero você.